Fala, gente, sejam todos muito bem-vindos para a nossa terceira aula. Esse é o nosso terceiro encontro e eu espero que esse curso esteja fazendo verdadeiramente diferença na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento. Hoje, nesse terceiro encontro, nós iremos falar sobre algo que tem destruído muitas e muitas milhares de famílias no mundo inteiro. Nós vamos falar sobre a falta da fidelidade, ou seja, o nosso tema de hoje é fidelidade. Mas o que é que a Bíblia fala para mim e para você sobre fidelidade? Como eu gosto muito de frisar em todas as nossas aulas, tudo que nós estamos trazendo para vocês é baseado no nosso manual. Qual é o nosso manual? O manual de instruções, o manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. O casamento foi fundado, foi criado por Deus. Então, nada melhor do que ouvir a pessoa que criou o casamento de como deve ser o casamento. Você concorda comigo? Então vamos lá, vamos falar sobre fidelidade. Em Êxodo 20, no versículo 14, ele fala o seguinte para mim e para você. Também em Hebreus 13, 14, diz a mesma coisa. Não cometa o adultério. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma ordem, isso é a Bíblia, isso é o mandamento de Deus para mim e para você. Quero que você preste atenção numa coisa. Quem comete o adultério não está traindo somente o seu cônjuge. Às vezes as pessoas levam até numa brincadeira, como se o adultério fosse uma escapadinha, uma escapulida, uma brincadeira com os amigos. Já vi muita gente falar sobre o adultério assim, sorrindo, como se fosse algo, eu peguei ali, eu fiz isso, como se fosse algo simples, algo comum. Mas eu quero que você entenda o seguinte, quando você comete o adultério, você não está traindo só o seu cônjuge, você está traindo a Deus, você está traindo os seus filhos e você está traindo, antes de tudo, a você mesmo. O adultério, gente, é como um câncer, sabe? Ele vai matando você ali aos poucos. Nenhum lar, escute isso, nenhum lar pode prosperar ou ser feliz em meio ao adultério. O adultério é uma porta que se abre gigantesca para que o demônio possa entrar dentro da sua casa e destruir tudo que existe nela. Olha o que é que Salomão, a Bíblia diz Salomão, um dos homens mais sábios que já existiram na terra, diz que nunca houve nem haverá outro como ele. Olha o que é que ele fala para mim e para você lá em Provérbios, no capítulo 5, do verso 3 ao 5. Preste bastante atenção. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Olha como é docinho. E às vezes suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem ao inferno. Isso é o fim do adultério. No começo parece lindo, parece doce, parece uma aventura, é algo que queima, é uma paixão, é um fogo, mas no fim de tudo, isso vai te levar para o inferno. É isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Aqui a Bíblia alerta que, embora o adultério possa parecer atraente no início, ele vai destruir a sua vida, ele vai acabar com tudo. Entende isso? Não cometer o adultério não é somente um mandamento, mas é também um princípio da vida para mim, para você, o princípio de uma vida feliz, de uma vida abundante. Eu quero dizer para você algo na minha vida de uma experiência real. Eu cresci em um lar dominado pelo adultério. O meu pai, ele tinha várias e várias mulheres. A nossa vida era um pé de guerra. Dentro de casa, eu vi por centenas e centenas de vezes os meus pais brigarem por causa do adultério. Preste atenção, eu estou falando centenas de vezes. A minha infância e adolescência inteira eu vi isso. Por centenas de vezes eu vi a minha mãe chorar dentro de casa, sofrendo por conta do adultério. E eu jamais quero ver minha esposa, eu quero ver o meu filho passando pelo que eu passei e pelo que a minha mãe passou. Você entende isso? É uma dor. Eu tive isso dentro da minha casa e eu escolhi não viver esse mesmo padrão. Você também tem o poder de escolher se você quer repelir esse padrão na sua casa hoje, na sua vida, ou se você quer repetir.
o seu casamento, se você vai mudar essa história, se você vai mudar a história da sua geração, se você vai mudar a história da sua família, da sua descendência, ou se você vai continuar da forma que você está. Nós só temos duas formas de viver a vida. Ou você vai repetir os padrões que você viveu, que você aprendeu, aquelas crenças que você tem, ou você vai chegar até aqui, vai ter o entendimento, a clareza do que deve fazer e do que não deve fazer. E você tem o poder nas suas mãos de escolher. Chegou a hora de quebrar essa maldição na sua família. Eu já vi várias e várias pessoas perderem tudo que tinha por causa do adultério. E eu não quero que você seja a próxima pessoa a perder tudo. Inclusive, o seu maior tesouro depois de Jesus, que é a sua família. Muitas pessoas acreditam que só comete o adultério aquele que se deita com outra pessoa, aquele que faz sexo com outra pessoa. Mas deixa eu te falar o que Jesus fala sobre isso lá em Mateus 5, do verso 27 ao verso 28. Ouvistes que foi dito: não cometerás o adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que pelo menos olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, ele já cometeu o adultério com ela. Percebe como Jesus vai um pouco mais profundo? E aqui eu quero falar para você de algo muito sério. Às vezes o adultério, ele começa num oi sumido. Às vezes ele começa em um botão que você apertou para seguir alguém que você não deveria seguir. E a partir dali você começa a ver postagens inapropriadas para você como uma pessoa casada. E você começa a desejar outras pessoas. E na hora que você olha, na hora que você deseja, no seu coração você já cometeu o adultério. E lembra do que eu falei lá no começo da aula? Na hora que você começa a desejar e que você já cometeu o adultério no seu coração, automaticamente você está abrindo uma porta gigantesca para o demônio entrar na sua família e para que ele possa devorar e destruir tudo. Você pode estar pensando assim: ai meu Deus, mas Augusto não é assim não, meu Deus, você também pega muito pesado. Não, querido, eu não estou pegando pesado, eu estou abrindo os seus olhos, porque é exatamente assim que acontece no reino espiritual. Na hora que você começa a trabalhar dentro da sua casa com mentira, com falsidade, com traição, com adultério, automaticamente você está se alinhando ao demônio e fechando as portas para que Deus possa entrar na sua casa. Aqui Jesus ensina que o pecado não está apenas no ato físico do adultério, mas também no desejo impuro no coração de cada um. Ele reforça que a pureza deve começar no pensamento, já na intenção, e não apenas nas ações externas. Isso vale para o homem e também para a mulher, porque tem mulher que acha que é só o homem que comete esse tipo de adultério. Não é porque homem nenhum presta, não é porque não, querida, não é só o homem que não presta. Qualquer um que começar a olhar coisas que não é para olhar, seguir pessoas que não é para seguir, vai começar a cair na tentação. A Bíblia não diz para você enfrentar a tentação, ela diz para a gente fugir da tentação, correr da tentação. O meu limite e o seu limite é andar longe do nosso limite. Cada vez que você quiser andar no seu limite para tentar, para testar, você corre um risco muito grande de cair. Então preste bastante atenção nisso. Esse talvez seja um dos temas mais importantes do nosso curso e um dos assuntos mais sérios que a gente precisa tratar, porque aonde existe adultério, é impossível haver alegria, haver paz e haver prosperidade. Deus não consegue habitar em lugares que têm adultério, traição e mentira. Você consegue perceber? Eu quero encerrar esse nosso momento, essa nossa aula, trazendo para você um exercício. Talvez esse seja o exercício mais difícil do curso todo, mas eu quero dizer para você, não desista, vai valer a pena para você. É hora de você conversar com o seu cônjuge e ser sincero e vulnerável. Se em algum momento da sua vida você já cometeu o adultério, aproveite esse momento para pedir perdão. Mostre o seu arrependimento verdadeiro e siga sua vida em paz. Não existe paz onde existe mentira. A verdade liberta em todos os sentidos. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então chegou o momento de você olhar para o seu cônjuge e dizer: olha, até hoje
Eu carreguei um peso, um fardo na minha vida, uma mentira. E eu quero me libertar. Eu quero fechar as portas para o demônio dentro da nossa família e da nossa casa. E eu quero abrir as portas agora para que o Senhor possa vir morar, vir habitar na nossa casa, na nossa família. A Bíblia diz que Jesus, ele é a própria verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade é ele. Automaticamente a Bíblia está falando também que o demônio é o pai da mentira. Se você vive na mentira, escondendo algo, automaticamente você se torna um filho do diabo. Mas quando você traz a verdade para dentro da sua casa, quando você traz a verdade para a sua família, automaticamente você passa a ser um filho de Deus. Você consegue entender como isso é sério, como isso é profundo? Então não perca essa oportunidade de restaurar a sua casa e a sua família com a verdade. Converse com o seu cônjuge, peça perdão se você já cometeu adultério. Eu não cheguei a ficar, a transar com ninguém, mas eu vivia pensando, eu vivia assistindo pornografia, eu vivia caindo no pecado, porque o meu coração desejava outros homens, outras mulheres. Essa é a hora. Não perca tempo. Peça perdão. Se liberte, quebre essas correntes, derrube as grades dessa cadeia que você vive, porque você merece ser feliz. Você merece ter um casamento abençoado, você merece ter uma família abençoada e uma família próspera. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.